Irmão, a gente tem uma pergunta clichê pra começar o papo, que o nome é Canal Estagiários. E a gente pergunta, né, pra galera, pro jornalista que veio, pô, alguma resenha de estagiário, no caso do atleta, que não foi estagiário, mas ele foi Juvena. Foi. Né? Você foi Juvena. Foi faixa branca. É, faixa branca. Tem alguma história bacana da época que você tava subindo ali da base pro profissional? Alguma história engraçada com algum atleta mais renomado que você pode contar? Cara, tem... eu costumo falar que na categoria de base é onde tudo acontece, né? Você tem uma inocência ainda do que é o futebol, você tá sonhando, incerteza, e você tá vivendo aquela adrenalina. E obviamente eu sou um atleta fui um atleta que eu nunca fui de fazer a base, sabe? Aquela coisa de subir 8, 9, 10, 12. Eu não fui. Eu fui no fim do futsal. Sim. E aí eu comecei no campo muito tarde, com 16 para 17 anos. Fiz um sub-20 ali, digamos, e fui. Então eu não tive tanta vivência na base. Mas uma das coisas que eu gosto muito de falar foi que quando eu chego no Paraná Clube para fazer um teste, uma peneirada, né? Aquelas peneiradonas antigas. A clássica, né? Clássica, peneirada. Você se inscreve, espera ser chamado. Vou te ligar semana que vem. E você fica naquela adrenalina. E eu, né, sou do interior do Paraná, de Paranavaí, fica uns 500 km da capital. Então vou lá, eu pego o busão, 7 horinhas, chego lá em Curitiba. E aí, eu lembro que quando a gente chega para fazer a peneirada, tinham mais ou menos de 200 a 300 atletas, né? Caraca. Não sei exatamente quanto que era. E, obviamente, era muita gente. E aí você chegava, você preenchia uma fichinha, que eles já tinham mais ou menos uma ideia. E aí você chegava e falava, Danilo Avelar, 16, 17 anos, não lembro quanto que eu tinha na época, eu sou meio campo. Você meio que fazia isso básico. Sim. Eles pegavam a fichinha e começavam a distribuir a montar galera. Os times, né? Imagina, 150, 300 moleques no arquibancada, eles pegavam o megafone e falavam, olha, os atacantes, vem para um lado. A tropa. Porque eles iam começar a dividir em times para fazer, fazer o dia inteiro de treino, coletivo e tudo mais. Aí começou o atacante para um lado, aí foi aquela leva. Sempre a maior leva, sempre. Né? Aí foi assim, zagueiros, meio campo, zagueiros, vai para trás, laterais, vai para um lado, lateral direito, vem para o outro. E eu era meio campo, né? Eu era o 10, queria ser o 10 até então. E aí, eu sei que no final ficou os volantes e o meia, né? Ficou lá uns 50 moleque. E aí, todo mundo sentado, e quando falava a posição que você era, você levantava e ia até, né, o meio campo. E aí ele falou assim, ó, meio campo, vem aqui pro meio. Sei que na hora que eu fiz assim pra levantar, só tinha um que ficou sentado. Caraca. Caramba. Que ia ser pro volante. Aí, instintamente, eu sentei. Esperi. Então, sem saber. Eu Juvenil, falei assim, não sei. E eu, de verdade, não sei até hoje por que eu tomei essa decisão. Simplesmente eu olhei e olhou todo mundo sentado. Subindo e falava, vou sentar. E aí, coincidentemente ou não, dos 300, eu falo assim, do teste, o único que passou foi eu e o Rodrigo Pimpão, que era atacante. Caraca. Rodrigo Pimpão. Que coincidência, os dois viraram, né? Exatamente. Então, e aí eu passei de volante. Né, e não de meio campo. Mas sim, nunca tinha jogado, mas meio que foi uma estratégia. Eu falei, caramba, acabou que deu certo. E aí encaixou e foi funcionando. Isso, aquilo. Até hoje eu não sei se eu passei porque eu fui bom ou porque não tinha outra. Então eu, pelo menos, deu certo. Passou, irmão. Mas passei. Então essa já comecei a primeira sacada. E aí, obviamente, eu vou pro time, né, dos juniores ali pro Paraná. Não jogo nenhum jogo. Porém, a gente acaba sendo campeão paranaense invicto. Caramba. Aquele ano ali. Mas eu não jogo nenhum jogo. Né? Então, realmente, eu fui assim, me adaptado, mas estive ali. Aí depois sim começa, né? Eu vou pra Copinha, aí faço uma competição legal, aí os empresários me olham. Isso como volante? Como volante? Sempre como volante. Aí o César Sampaio, o César Sampaio foi o meu primeiro empresário. Ele me viu na Copinha, me levou para um time aqui do Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Aí começamos a fazer E aí começamos a fazer uns amistosos aí, amistosos contra São Paulo, amistosos contra Palmeiras, pra ser visto, né? Sim. Porque ele fez um catadão da Copinha e falou assim, vamos montar um time aqui e ver quem que vinga. E aí acabou que eu vinguei também, só que aí ele me levou pro Rio Claro, né, no interior de São Paulo aqui, onde aí eu comecei a profissionalizar. Então assim, você vê que foi um papo de um ano e meio de base, de campo ali, que eu tive que usar estratégia, eu joguei pouco, já encaixei e fui, então foi muito rápido. Interessante isso, geralmente a gente vê muito, hoje em dia principalmente, né, sub-11 já pegando fogo, Campeonato Paulista, molecada já no fundamento. Você acha que isso foi um ponto importante pra você? Porque você veio do futsal e os fundamentos, principalmente da sua profissão de lateral, são diferentes. Pra você o improviso é muito importante nessa função.
a correria. Isso. Queria também que você falasse que acho que curto, né? isso acaba ajudando também Sim. o atleta. Você ficou muito tempo no futsal, né? Eu acho assim, acho não, né? Eu escutei isso, acho que do maior mestre que é do futsal, que é o Falcão. Sim. A gente tava um encontro na Itália quando eu jogava lá, a gente saiu pra jantar. E ele, numa das conversas, ele falou assim, cara, eu tô num projeto aqui que um chinês... lembra que a China começou a levar um monte de jogador famoso Sim. pra popularizar a China, né? Sim. E aí ele teve uma conversa com um dos pessoais da China para pensar sobre isso, né? Aí o Falcão provocou os caras e falou assim, olha, qual que é o seu objetivo em trazer esses nomes aqui para a China? Ele falou, olha, para popularizar, para dar mídia e também para os chineses conseguir elevar o nível de qualidade com esses craques, né? Sim, Faz um pouco sim. sentido. Aí o Falcão provocou e falou assim, ué, mas você tá querendo elevar o nível de qualidade, por que você não coloca o futsal? Futsal, você toca na bola a cada 5, 10 segundos. O seu contato com a bola é muito maior, a sua intimidade com a bola é muito maior. Né? Então, assim, o campo, sabe qual que é o tempo que um jogador, em 90 minutos, ele fica rela na bola? Não faço ideia. O que mais fica, geralmente, é o volante e o zagueiro. Que é que faz o jogo girar, né? 2 minutos. 2 minutos? O atacante, o 9, ele não passa de 1 minuto com a bola no pé. É média de 30 a 45 segundos em 90 minutos. Em 90 minutos? Em 90 minutos. Que ele fica realmente com a bola. Então, se ele toca, passa, você vai somando, não dá 1 minuto. Sim. Então, assim, você concorda que se você ficar 90 minutos de um jogo para relar na bola 1 minuto, a sua intimidade com a bola é muito mais baixa do que o futsal, que toda hora você está relando. Então, a parte técnica, na minha visão, o futsal, ele é extremamente avançado. Por isso que, não por isso, né, mas eu sou um cara muito mais técnico do que habilidoso. Meu tempo de contato com a bola é muito maior do que drible, ou do que chute, ou que outra coisa. O raciocínio no futsal, né? Porque você precisa já dominar orientado o tempo inteiro. Sim. E hoje eu vejo uma dificuldade da molecada desse domínio orientado. No campo faz toda a diferença, porque aí você tem espaço. Exato. No futsal você não tem espaço. Então acho que o futsal, a grande questão é essa questão da tática, do domínio orientado, de Tomada de decisão tomada rápida. de decisão muito rápida no espaço curto. Isso ajuda muito. Muito. Eu sou muito, assim, adepto ao futsal. Meu filho tem 4 anos, ele começou agora no Society, né, na escolinha que tem lá. Sim. Mas eu quero colocar ele no futsal, porque o futsal ele te dá uma base, assim, cara, de técnica, Muito. de movimentos, de domínio. E eu acho que para criança é mais divertido. Sim. Porque ela tá brincando mais ali, ela chuta mais lúdico, né? O campo, vai colocar um sub-8 num campo grande, o menino vai mais lá na bola, e às vezes vai ficar frustrado, chateado e desanima. Então, Sem contar que no futsal também, obrigatoriamente, você tem que fazer todas as valências. Tem que marcar, tem que atacar, tem que cobrir o espaço, tem que defender. E eu acho que, assim, uma das grandes diferenças, porque, pelo menos quando eu jogava também, acredito quando você também, tinha sempre a idade boa do futsal e a idade boa do campo. Perfeito. E aí, quando você era segundo ano no futsal, beleza. Você era o cara. Você era o cara. Quando você era primeiro ano, aí você subia pro campo. Idade ruim. Eu acho que isso faz muita diferença hoje. Hoje, que nem você falou, às vezes você pega um moleque de 11, ele tá só no campo. Não quer mais o futsal. E o futsal é o que dá essa base. Né? E não só isso, eu acho que assim, você falar pra um menino, sei lá, um sub-9, né? Que tem muita gente, tem meninos de 9 anos com contrato. Milionários. Porque assim, quem diz que realmente ele é um meio-campo? Quem diz que realmente ele é um atacante? É muito cedo. Às vezes a grande valência dele vai ser lateral, vai ser volante. Goleiro, pode se tornar um Exato. goleiro. Então, assim, é muito cedo, na minha visão, o menino ele se declarar que ele é daquela posição, porque às vezes ele não vai se encontrar, às vezes é... E aí, na minha visão, é o olhar do treinador. É enxergar realmente a virtude do menino, o que ele realmente tem, qual que é o grande diferencial dele. E ele, como bom profissional, ele saber orientar. Falar, não, peraí, esse menino, eu acho que é pra cá. Que é o que aconteceu comigo quando eu fui pra Europa. Eu fui como volante na Ucrânia. Só que geralmente a Europa, os volantes, o primeiro volante principalmente, é um cara que é mais experiente. Sim. Um cara mais comunicador. Um cara que é o peão do time. Geralmente é o capitão, né? Exatamente. Né? Então, se você puxar na memória, realmente é os caras mais líderes. E um novinho, como eu cheguei lá, sem falar o idioma, dificilmente ia ter espaço ali. Sim. O treinador olhou e falou assim, alto, corre. Cara, eu acho que você vai bem aqui pra lateral esquerda. Boa técnica, chega bem. Então, a visão do treinador, ele me posicionou em algo que foi minha vida inteira lateral. Isso é muito bacana a gente falar, né? Porque mostra que você mudou de posição já no ambiente profissional de alto nível, né? Sim. Isso é bem difícil acontecer. Acontece, mas... E a humildade de aceitar. E a humildade de aceitar. Mas eu acho que isso também veio muito do futsal, porque o futsal, que nem você falou, você gira todas as posições. Não é que eu fiz a base inteira no campo, sendo meio campo, e aí, não vou pra lateral. Nunca joguei, não sei o que é.
Então, o termo de adaptação às novas posições, eu acho que o futsal também ajuda o menino a se encontrar em alguma forma. No seu subconsciente, Sim. ele vai. Ele vai. No caso, por exemplo, no futsal, o pivô, cara, ele fecha muito espaço. Ele tem uma obrigação tática importantíssima. Que ele precisa fechar ali as linhas do meio da quadra, porque senão você toma... A minha visão, o pivô, ele defende mais que o próprio fixo. Exato, Sim. defende muito, cara. Sim. Ele tem que segurar ali a base, fechar as infiltrações ali. O Ricardinho fala isso, ele fala que o melhor pivô é aquele que defende primeiro. O Ricardinho, o técnico do Magnus. Que tecnicamente também, você transportando pro campo, é o que fala. Por exemplo, geralmente um pivô, na maioria dos casos, ele é um atacante, um meia. Sim. É o cara que começa a marcação na linha avançada. Então o futsal também traz essa base, que a galera às vezes não se atenta. O futsal é totalmente... Dizem que o Diniz é um técnico de futsal no campo. Não, e ele jogava muito. Jogava demais. Mas então, é muito... Dá pra ver que ele tem esse tem total, perfil, né? De aproximação, de troca de posição, de improviso. Virada de lado. De decisão rápida. Isso faz muito sentido. O Zé Elias veio aqui, ele falou, cara, o Diniz, a inteligência tática dele no futsal era absurda. É que ele foi pro campo também, pagava mais e tal, naquela questão. Mas ele falou, pô, Diniz, Zé Elias, essa galera da antiga, os caras gostavam de jogar futsal. Por ele, se pagasse bem, eles continuaram no futsal. Todo mundo fala. Porque é outra parada, né? É apaixonante. Futsal, acho que é mais divertido, né? Eu, nas minhas peladas aí, cara, não me bota na zaga não, irmão. Eu vou pra frente, me divertir aqui, fico rodando. Fazer gol, fico a vida inteira correndo atrás dos craques aí. Deixa eu fazer uma graça aqui, que é isso que permite, né? Exato.